Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Este vídeo nós gravamos semanalmente e comentamos a lição de adultos publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E a nossa lição já está caminhando para o final, né? O trimestre anda muito rápido. Nós estamos estudando esta lição, muito importante, lição que fala sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Muito bem. As nossas lições nós comentamos em 10 tópicos, a nossa finalidade é produzir ideias. De repente a gente não se aprofunda tanto em cada tópico, mas a gente aí lança pelo menos aí um lampejo, né, de uma ideia nova que muitas vezes não está muito clara na lição, às vezes está nas entrelinhas. Muito bem, a lição de hoje que nós vamos comentar é a lição número 10, para 5 de setembro de 2021. O título da lição, O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Muito bem, a nossa lição, ela dispõe de 3 tópicos, né? Tem uma introdução e depois vem o primeiro tópico falando sobre Samaria é cercada pelo rei da Assíria. O segundo tópico vai estar falando sobre os pecados do povo e sua queda. E o terceiro tópico, os estrangeiros ocupam Samaria. E, por fim, uma conclusão. Um assunto muito interessante, muito bem comentado. E nós vamos, então, produzir dentro desta lição 10 tópicos que, de repente, te ajudam. Eu quero agradecer pelos muitos comentários que temos recebido aí de todo o Brasil, de irmãos que têm se sentido ajudados. Olha, irmãos, eu fico muito feliz por isso, saber que estou dando essa colaboração. Existem vários vídeos na internet, né? Todos são importantes. Se você puder assistir o maior número possível, melhor, porque cada comentarista tem a sua perspectiva, a sua ótica, o seu olhar para o texto. Muito bem. Então, nós comentamos as nossas lições em 10 tópicos. É um comentário interessante. Se você for na nossa playlist, nós já temos aí cerca de 180 vídeos gravados desde janeiro de 2018, que a gente vem nessa empreitada gravando esses vídeos e ajudando muita gente. Se você não é inscrito no canal, aproveite aí, se inscreva, deixa aí o seu like, que é muito importante, clique aí nessa mãozinha. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muitos irmãos me dizem, olha pastor, estou compartilhando no meu grupo. Com isso você vai estar ajudando ao canal e ajudando a muitas pessoas a serem edificadas com uma palavra sadia. Ok, vamos então à nossa lição. O cativeiro de Israel, Reino do Norte. O nosso texto áureo nos diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. A verdade prática nos diz, Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. O nosso texto é um texto, de certa forma, longo, né? Está em 2 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 14, versículos 17 a 20 e o versículo 29, que passarei a ler então. Se você tem uma Bíblia, pode acompanhar, se você tem a lição, pode acompanhar também. No ano 12º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração,
porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem à ira o Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda semente de Israel, e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Versículo 29, último versículo. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. A nossa introdução vai mostrar, irmãos, que o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Muito bem, irmãos, esta lição que nós iremos meditar hoje, uma lição que mostra um período trágico na história do povo de Deus. Os irmãos sabem que em 720 aproximadamente antes de Cristo, o Reino do Norte, os irmãos sabem que lá atrás, quando Salomão morreu e Roboão, ali teve aquela falta de sabedoria na resposta dada ao povo, e Jeroboão
levou 10 tribos com ele. Povo que ficou triste, que não gostou da resposta de Roboão, e Roboão ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim. Muito bem, foi um período, irmãos, crítico na história do povo de Deus, um período onde nós vamos ver o maior volume, né, de atuação profética, porque o período ficou crítico, né? Nós já aprendemos aqui que o reino do norte, que começou com Jeroboão, né? Ele levantou lá aqueles 2 bezerros, né, para que o povo não fosse para Jerusalém adorar, e a partir de Jeroboão, a corrupção só foi aumentando, né? E dos 19 reis do reino do norte, a Bíblia vai dizer que todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, né? E dos 20 reis do reino do sul, que compreendia Judá e Benjamim, apenas 8, a Bíblia diz que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, e alguns, no meio da caminhada ou no final da caminhada, também fracassaram. Enfim, foi um tempo de muita dificuldade para o povo de Deus. Mas hoje nós vamos nos deter nesta lição que fala sobre o cativeiro de Israel, reino do norte. Aprendemos aqui na lição quem era rei do reino do norte nessa época, Oséias. E Oséias pagava tributo a esse império tão poderoso que estava se erguendo, que era o Império Assírio. E, de repente, ele parou de tributar ao rei da Assíria e começou a tombar mais para o lado do Egito. Não é? Lá no Egito havia, né, o faraó, o rei de lá era So, né, como diz aqui no texto bíblico. E o versículo 4 vai dizer que o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como ele fazia antes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. E vai dizer aqui que no 9º ano de Oséias, então Salmaneser, ele invade realmente Samaria, não é, que era a capital do reino do norte, e transporta o povo lá para a Síria. E depois ele manda, não é, povos de outras nações que também certamente estavam dominadas pela Síria, povos para povoar Samaria. E aí começou a ter morte de pessoas por causa das feras e tudo mais, e aí ele manda também de volta para Samaria sacerdote para poder ensinar o culto, não é? Porque disseram que aquelas feras estavam atacando, porque o povo que estava lá não sabia adorar aos deuses de lá. Então manda um sacerdote de Israel para lá. Mas aí o misticismo tomou conta de Samaria e nunca mais eles tiveram o culto puro a Yahvé, o culto puro ao Deus Todo-Poderoso. Muito bem, queridos. Então, nós queremos, dentro dessa nossa lição, já citamos os tópicos que tem aqui, eu quero mencionar 10 tópicos para te ajudar no seu estudo, né? De repente, dar uma sistematizada aí no seu esquema que você está preparando para dar aula. Bom, o primeiro tópico que eu coloquei aqui foi cativeiro como punição e aviso. Como punição, obviamente, porque eles estavam indo para o cativeiro? Estavam indo para o cativeiro por causa do pecado, da desobediência, da transgressão, da violação do pacto que eles tinham com o Deus de Israel. Por causa disso, estavam pagando um preço de ser deportado. Mas os irmãos lembrem que o Reino do Sul estava lá, tendo problema com alguns reis, com outros não tinha. Tinha alguns reis que eram bons, outros reis eram ruins, mas o Reino do Sul representava, não é, a lâmpada acesa de Davi. Deus prometeu que deixaria ali um remanescente, uma representação de Davi. Tamanho era o amor que Deus tinha por Davi, né? E a relação tão íntima, não é, e sincera de Davi para com Deus. Então veja, irmãos, quando o Reino do Norte é levado cativo, era uma punição para o Reino do Norte, mas para o Reino do Sul era um aviso. Olha, se vocês não mudarem,
se vocês não se converterem dos seus caminhos, se vocês não abandonarem a idolatria, se vocês não abandonarem as injustiças sociais e etc., vocês também vão ser levados cativo, né? Dizem que é inteligente quem aprende com os próprios erros, né? Mas quem é sábio aprende com os erros dos outros. Então era para o Reino do Sul, quando visse o que estava acontecendo com o Reino do Norte, temerem ao Senhor. Mas não foi também o que aconteceu. Mas foi um aviso. Eu guardei um texto aqui, irmãos, muito interessante, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, que diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então esse texto está dizendo que tudo que foi escrito antes, não é? Foi escrito para o nosso ensino. Os acontecimentos que nós vemos na Bíblia, lá no passado, né? A Bíblia conta a história de um passado, né? Apesar dela ser atual, mas ela conta a história do passado. E é para que, vendo essa história do passado, a gente tome para nós, né? Os conselhos, né? As grandes lições e que possamos viver uma vida melhor. Então vejam que o Reino do Sul estava sendo avisado, enquanto o Reino do Norte estava recebendo a punição direta, não é? O Reino do Sul estava recebendo um aviso. Então, muitas vezes o que nós vemos acontecendo na vida de alguém, não vamos exultar, não vamos bater palma, não vamos agir com indiferença, porque o que está acontecendo lá hoje pode acontecer comigo amanhã, pode acontecer com você depois de amanhã. Então, a punição para o norte e aviso para o Reino do Sul. Vamos lá para o subsídio doutrinário, que tem alguma coisa interessante para nós. Subsídio doutrinário. Já lá no finalzinho dele tem uma parte que diz assim: a despeito dessas advertências, a idolatria continuou. Tem lá Isaías 48, versículos 4 a 5, Jeremias 2, 4 a 30, Jeremias 16, 18 a 21 e Ezequiel 8. E finalmente Deus cumpriu a sua palavra profética por meio do rei Nabucodonosor de Babilônia, que capturou Jerusalém, incendiou o templo e saqueou a cidade. O que aconteceu com o Reino do Norte vai acontecer com o Reino do Sul, porque eles não ouviram o aviso. Vamos então para o nosso tópico número 2. Cativeiro como fruto da justiça de Deus. Por que está acontecendo o cativeiro com o Reino do Norte? Deus não é amor? Deus é amor, mas Deus é justiça, não é? Tem um texto no Salmo 89, versículo 14, que é a nossa leitura de quinta-feira, que diz assim o Salmo: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão à frente do seu rosto. Então veja que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Então Deus é amor, mas Deus também é justiça. O que está acontecendo aqui com o povo é a justiça de Deus, porque eles tinham um pacto de fidelidade com Deus. Os irmãos vejam que a gente vai ver na Bíblia, eu creio por mais de 50 vezes, o Senhor dizendo: eu sou o Senhor que vos tirou do Egito. E muitas vezes ele diz que tirou do Egito com mão forte, com mão poderosa. O que era isso, irmãos? Lembrando a história do povo, mostrando que ao longo da caminhada com Moisés pelo deserto, né, lá no Sinai, Deus fez um pacto com o povo, né, um pacto de fidelidade, e o povo devolve esse pacto de fidelidade. Deus cumpre a sua parte, mas nós nunca cumprimos a nossa parte. Então, meus queridos, Deus é justo, Deus não coaduna, né? Deus não está de acordo com o pecado, com a desordem, com a desorganização, com a idolatria, ou seja, com quaisquer desobediências que a gente venha a cometer. Então, Deus é amor,
mas do outro lado da régua está a justiça de Deus. Então, o cativeiro é fruto da justiça de Deus, porque esse povo está sendo punido. Está sendo punido porque eles transgrediram o pacto do seu Deus. Como eles transgrediram, o Deus que abençoa é o Deus também que pune, porque ele é um Deus justo. E este povo agora está indo, infelizmente, para o cativeiro. Terceiro tópico da nossa lição, eu coloquei aqui, cativeiro como escola da disciplina. Por que Deus permitiu que o seu povo fosse para o cativeiro? Porque Deus queria extingui-lo, Deus queria matá-lo, Deus queria massacrá-lo? Absolutamente não. Porque o nosso Deus é justiça, mas na outra ponta da régua nós temos o amor de Deus também. Então, queridos, na realidade, o cativeiro seria uma escola de disciplina para o seu povo. Porque a justiça de Deus não permite que Deus puna as outras nações e não puna o seu povo. Quando Deus trouxe o seu povo do Egito para aquelas terras onde estavam os jebuseus, os heteus, os ferezeus, aqueles povos que habitavam em Canaã, o povo de Deus veio como uma vara de disciplina para aqueles povos que transgrediam, não é, as leis de Deus. E quando o povo de Deus transgrediu, Deus não é parcial, Deus é imparcial, então Deus agora vai punir também o seu povo. Mas o cativeiro, irmãos, que foi um tempo de escravidão, um tempo de exílio, porque eles estavam fora da sua terra, foi um tempo também de muito aprendizado, foi um tempo pedagógico, um tempo onde eles aprenderam a valorizar o que eles tinham deixado para trás. Foi um tempo onde eles amadureceram, foi um tempo onde Israel erradicou a idolatria, né? Pelo menos levantar imagem, levantar bezerro de ouro, levantar esse tipo de coisa, né? Não sei se eles se libertaram do Deus Mamon, né? O Deus do dinheiro, mas aquela idolatria, conforme era vista antigamente, eles erradicaram do meio deles. Então, muita coisa em matéria de maturidade, de crescimento espiritual, aconteceu com Israel devido ao cativeiro. Veja, tem 2 versículos muito interessantes que estão lá no Salmo 119. Um é o versículo 71, né? E eu vou aqui abrir na Bíblia para ler com vocês. Salmo 119, versículo 71. Vamos ver como é que diz aqui a palavra. Tem o versículo 67, eu vou ler o versículo 67 e o versículo 71. Então vamos lá, Salmo 119. Ok, vamos ler primeiro o versículo 67. O salmista diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha que bênção, né? E o versículo 71, ele vai dizer assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E me faz lembrar de Romanos 5, versículos 3 a 5, quando Paulo fala sobre a tribulação. Ele diz: e não nos alegramos somente nisto, mas também nos regozijamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, o cativeiro foi uma escola para a disciplina do povo de Deus. Vamos então para o nosso próximo tópico, 4º tópico. Vão anotando aí, irmãos. Primeiro tópico, cativeiro como punição e aviso. Segundo tópico, cativeiro como fruto da justiça de Deus. Terceiro tópico, cativeiro como escola da disciplina ou escola de disciplina para o povo de Deus. O 4º tópico, eu quero colocar nesse 4º tópico, cativeiro como
produto do amor de Deus. É interessante, irmãos, não é? Nós temos o amor de Deus e falamos anteriormente da justiça de Deus. Deus não é só amor em detrimento da sua justiça, e Deus não é só justiça em detrimento do seu amor. Então, a justiça e o amor de Deus trabalham de forma equilibrada. Deus não vai nunca permitir que a sua justiça corrompa o seu amor, e nem também vai amar tanto que esse amor venha a corromper a justiça, até porque um amor que corrompe a justiça não é amor genuíno. Nós vamos observar aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 12, falando desse amor de Deus e da disciplina, fala assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha só. E temos também uma referência em Hebreus 12, versículo 6, que diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que toma por filho. Então, veja bem, essas correções de Deus, não é? Esse envio para o cativeiro, que retrata a justiça de Deus. Deus não está cometendo uma injustiça, ele está agindo de forma justa, não é? Isso tudo acontece, mas não em detrimento do amor de Deus. Deus continua amando o seu povo. E por que Deus permite que a gente sofra, que a gente padeça algumas situações? Porque, meus queridos, muitas vezes este é o caminho que vai nos chamar a atenção. Há pessoas que ouvem a palavra, mas não dão atenção à palavra. Aí é preciso ir para um leito de um hospital, é preciso uma capotada no carro, né? É preciso uma enfermidade, sei lá, um incômodo, um espinho na carne, como o apóstolo Paulo, para que essa pessoa abra os olhos, né? E tome um posicionamento correto diante de Deus. Muito bem, cativeiro como produto do amor de Deus. Vamos ver a nossa conclusão. Tem aqui uma palavra rápida e muito interessante, que está contida na conclusão. Veja só: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Olha aí. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa, de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Então, há crises, há dores, não é, que nós padecemos, que não quer dizer que Deus nos abandonou, não quer dizer que Deus se alegra em ver o nosso sofrimento, não quer dizer que Deus quer nos massacrar, mas muitas vezes é Deus com a varinha do pastor, não é? Trazendo a ovelha para o caminho correto. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Quinto tópico do nosso comentário: cativeiro como esgotamento de oportunidade. Deus pegou aqui o reino do norte, que estava em Samaria, tinha o seu rei, Oséias, e Deus agora permite que a Assíria venha, invada e leve o povo cativo. Ora, será que Deus havia dado oportunidade ao seu povo? Será que eles tinham tido chances, né, de melhorar? Sim, muitas vezes, né? Nós vamos ver mais na frente, que é um tópico em particular, mas nós podemos aqui já ir lançando um pouco da ideia, né, dos profetas, né? Os profetas sempre se levantavam e alertavam o povo. Não ouvia esse profeta, levanta outro. Não ouvia esse, levanta outro. Os irmãos vejam que nós já falamos que esse período de reino dividido é o período de maior atuação profética. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de crise. Povo de Deus dividido significa crise. E onde há crise, aí o profeta tem o seu lugar. Se não há crise, o profeta está desempregado.
O profeta é um homem chamado para um tempo de crise. Então, o cativeiro como esgotamento de oportunidade. Eu anotei aqui uma referência que está em Jeremias 29:19. Anote essa referência que diz assim, o Senhor falando, porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Então Deus sempre vai avisando, sempre vai mandando os seus profetas. A palavra é manifesta, a revelação é manifesta, os sonhos são manifestos, oportunidades e oportunidades e oportunidades. Mas as oportunidades também se esgotam. E quando essas oportunidades se esgotaram, quando estas oportunidades se esgotaram, aí o rei da Síria, como um instrumento de Deus, não esqueçam que Deus está no controle de tudo, como um instrumento de Deus, como uma vara de Deus, até como um ungido de Deus, ele vem e castiga o povo de Deus. Tudo isso, obviamente, com a permissão de Deus. Sexto tópico da nossa lição. Cativeiro como resultado da desobediência. Aqui eu já coloquei de forma genérica, Por que aconteceu o cativeiro? Por causa da desobediência. Vamos ver o segundo tópico e o subtópico 2 da nossa lição. Como vai dizer? Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre. Olha aí. Foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. E esse profeta vai dizer, ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Meus irmãos, o negócio estava muito feio, Então, resultado da desobediência. Vamos ver o subsídio doutrinário. Também nós temos aqui, tem dois subsídios doutrinários, estou falando do primeiro, Mais ou menos ali no segundo parágrafo diz assim, nos 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos são contrários diretamente à adoração a qualquer Deus que não seja o Senhor, Deus de Israel. Esta ordem foi repetida por Deus noutras ocasiões. Vinculada à proibição de servir outros deuses, havia a ordem de destruir todos os ídolos e quebrar as imagens de nações pagãs na terra de Canaã. Eles não obedeceram, irmãos. A história dos israelitas foi, em grande parte, a história da idolatria. Deus muito se irou com o seu povo por não destruir todos os ídolos na terra prometida. Ao contrário, passou a adorar os falsos deuses. A ordem de Deus era extinguir aquelas nações, destruir aqueles altares, acabar com a idolatria. O que é que eles fazem, irmãos? Eles não tiram da terra todos os povos e começam a se misturar com esses povos e daqui a pouco eles estão envolvidos naqueles cultos pagãos. Aqui há uma observação que diz, o livro de Juízes apresenta um ciclo constantemente repetido em que os israelitas começavam a adorar deuses ídolos das nações que eles deixaram de conquistar. Deus permitia que os inimigos os dominassem. O povo clamava ao Senhor, o Senhor atendia o povo e enviava um juiz para libertá-lo. E esse ciclo ia
Depois que o juiz libertava que eles estavam numa boa, o que é que eles faziam? Mergulhavam de novo na idolatria. Aí Deus permitia que uma nação oprimisse a eles. Aí eles clamavam ao Senhor. O Senhor levantava um libertador. Ficava, né, um gráfico mais ou menos assim. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Né? Então, queridos, cativeiro como resultado da desobediência. A desobediência é pecado e o pecado só gera prejuízo. Sétimo tópico, cativeiro que agravou o sincretismo religioso. Por que eu coloquei cativeiro que agravou? Porque já havia o sincretismo religioso. Esse sincretismo diz respeito à mistura das religiões, não é? Às vezes nós ouvimos nos nossos dias uma proposta ecumênica. Vamos juntar todas as religiões, porque somos todos irmãos, né? Mas isso não é bíblico, porque não adianta eu estar junto com você, se você não adora o mesmo Deus, se você não comunga dos mesmos princípios, né, das mesmas percepções e convicções teológicas, não adianta. Essa mistura vai dar problema. Esse sincretismo já havia, porque o povo de Israel recebia constantemente influência de outros povos, eram reis que casavam com mulheres de outras nações, como foi o caso de Acabe, que casou com Jezabel, e ela não vem só com seu enxoval de casamento, ela traz os ídolos também e a idolatria para Israel, e isso aconteceu com outros reis também. Então, quando eles vão para o cativeiro, né, a sua terra agora é povoada por outros povos e o povo pouco que ficou naquela terra agora é que vai mistificar, não é? essa religião, e agora eles vão viver um sincretismo religioso. Vamos ver o tópico 1 e o subtópico 3, que fala da advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sobre o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Mais embaixo, essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias, né, contra o povo. E lá mais embaixo diz assim: o Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e, ao mesmo tempo, oferecia cultos a Deus. Eu até coloquei aqui uma frase: tudo que colocamos ao lado de Deus deixa ele menor. Então, alguém que quer adorar Jesus, mas quer adorar a Jesus junto com Maria, você diminui Jesus. Quer adorar a Jesus, mas quer colocar Pedro junto com ele, vai diminuir também. Não adianta. Ele é o único e suficiente Salvador. O nosso Deus não aceita ser medalha de prata nem medalha de bronze. Ele é medalha de ouro e ele tem a exclusividade da adoração. O terceiro tópico e subtópico 1 também vai falar um pouco desse sincretismo. Vai dizer assim: após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria. Mesmo com o povo sendo deportado, ficou um pouco de gente lá. Então, após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João:
os judeus não se comunicam com os samaritanos. Era uma tática, irmãos, do inimigo, né? O inimigo fazia o quê? Tirava o povo, quer dizer, ele deturpava a cultura, colocava agora novos povos, cada um com o seu culto. Ora, irmão, se cada um tem o seu culto, não tem a mesma força de um culto só. Né? Por que Jeroboão criou lá os bezerros, lá no Reino do Norte, para que o povo não descesse para adoração? Ficou o povo de Judá e Benjamim embaixo, adorando lá ao Deus de Israel, e eles lá em cima adorando a bezerro. Esse povo está dividido. Então, quando você quebra o patriotismo, quando você quebra a religião, né? Quando você quebra os princípios que regem uma sociedade, você arrebenta com a sociedade e enfraquece a sociedade. É isso que nós estamos vendo em nossos dias, né? Eu vi uma reportagem dizendo que estavam poluindo uma cidade com a bandeira do Brasil. Então, bandeira do Brasil agora está poluindo, né? Então, isso é uma forma de corromper o nosso patriotismo, não é? Quase quer dizer, muitas igrejas foram fechadas. Eu estou recebendo membros em nossas igrejas porque as igrejas deles lá não abriram mais. O que foi isso, irmãos? Não é uma seta do inimigo para destruir. E agora esses irmãos vêm para congregar aqui conosco nas Assembleias de Deus, porque lá a igreja dele fechou as portas. Então, veja só, se você afeta, né, você deteriora, corrompe a religião, divide a religião, se você quebra o patriotismo de uma nação, você arrebenta com a nação. Ninguém ama mais a nação, ninguém luta pelo seu país, nada, e aí todo mundo entra e faz a festa. Então, vejam só que esse sincretismo foi uma forma de fragilizar a unidade nacional. Eles ficavam descansados, porque cada um lá, vários povos, com vários cultos, com vários deuses, ia ser um monte de reinozinho, e um monte de reinozinho não faz nada. Quem faz muita coisa é um reino consolidado, um reino forte. Oitavo tópico da nossa lição: o cativeiro que trouxe consequências irreversíveis. Irmãos, o povo foi deportado para a Síria e nunca mais voltou a ser aquele Israel original. Nunca mais. Vejam que nos dias de Jesus, Samaria era discriminada porque os judeus viam os samaritanos como um povo impuro, um povo de sincretismo, um povo de uma adoração falsificada, de uma adoração misturada, e nunca mais foram os mesmos, né? Então, existem consequências, né, que são irreversíveis. Não tem como você voltar ao estado anterior. O subsídio doutrinário 2 tem aqui uma observação que fala assim: Israel é levada cativa. Finalmente, Israel teve de pagar pelos seus pecados. Deus permitiu que a Assíria derrotasse e dispersasse o povo. Eles foram levados em cativeiro, engolidos pelo poderoso e ímpio império assírio. O pecado sempre traz disciplina, e as consequências do pecado são, às vezes, irreversíveis. É quando nós não podemos mais voltar a ser o que éramos antes. E em Israel aconteceu isso. Nós vamos ver que praticamente o Reino do Norte, irmãos, 10 tribos são desbaratadas e ninguém sabe o que aconteceu mais com esse povo. Nós vamos ver todo o trabalhar de Deus agora com o Reino do Sul, que vai para a Babilônia, não é? Que lá na frente retorna com Zorobabel, aí vem Esdras, vem Neemias, e aí, a partir dali, é trabalhada uma nova nação. Veja que prejuízo, né? Prejuízo e uma consequência irreversível. Nono e penúltimo tópico aqui do nosso comentário: o cativeiro e as vozes proféticas. Eu vou ler, já li esse trechinho aqui, do tópico 1 e subtópico 3, onde fala aqui a advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II,
fez com que pequenos proprietários fossem espoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores, né? Veja a opressão, irmão, o rico oprimindo o pobre. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Você vai ver aí em Amós 5, 6 a 9, você vai ver lá embaixo Oséias 7, de 11 a 14. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Lá em Amós 5, 21 a 27. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Então veja aqui o profeta Amós, que é destacado aqui, Amós e Oséias, né? Eles formalizando graves denúncias, né? Eles viram isto e protestaram contra isso. No tópico 2 e subtópico 1, tem aqui, né, o terrível pecado da idolatria. Não é? Mais embaixo, no segundo parágrafo, o comentarista vai dizer assim: apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Olha que coisa linda. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do Reino do Norte. Eu costumo dizer que o profeta encarnava a profecia, né? Então, veja, o profeta Oséias casou com uma mulher de prostituições para que ele sentisse essa dor. E quando ele sentisse essa dor, ele se lembrasse. É a dor que Deus sente por ver o seu povo na idolatria. A idolatria para Deus é como uma traição, né? Então, meus queridos, o cativeiro e as vozes proféticas, né? O tempo de cativeiro foi um tempo, nós vamos ver depois, lá no Reino do Sul, né? Que Deus levantou profetas como o profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Daniel, para profetizarem. Esse período, se o reino dividido era um período crítico, imagine o cativeiro do povo de Deus. Mas Deus nunca deixou de levantar vozes proféticas. E eu quero dizer que nesses últimos dias, onde estamos vendo aí um evangelho manco, um evangelho aleijado, um evangelho adocicado e achocolatado, um evangelho prostituído, Deus vai levantar homens de Deus que manuseiam esta palavra com fidelidade, não selecionando texto bíblico para agradar o público, né, para conquistar a agenda, mas homens que tenham compromisso em falar o evangelho todo para o homem como um todo. Doa a quem doer. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é uma palavra capaz de nos corrigir e nos levar para os caminhos do Senhor. A palavra de Deus, ela sempre nos encontra como uma palavra confrontadora. E vamos para o nosso último tópico, encerrando, né? O vídeo está ficando já um pouco longo. E eu coloquei aqui o cativeiro e o controle absoluto de Deus. É importante nós entendermos, não é? Um dia o reino foi unido, mas um dia o reino se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. Um dia o Reino do Norte foi levado para o cativeiro na Síria. Um dia o Reino do Sul foi levado para o cativeiro babilônico. E a gente pensa, onde Deus estava quando tudo isso aconteceu? Deus estava onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Então, Deus, no cativeiro, ele tinha o controle absoluto. O nosso textuário vai dizer assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou
e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Então, meus queridos, eu digo sempre que nós podemos até não saber o que fazer, mas nós sempre saberemos aonde ir. O nosso Deus é um Deus que nunca perdeu o controle. Estamos passando aí por uma pandemia, muita gente se desestabilizou psicologicamente, muita gente abandonou a casa do Senhor, muita gente que trabalhava na obra de Deus parou de trabalhar, mas a minha palavra para você, meu irmão, volte a trabalhar na obra de Deus, volte à casa do Senhor, não é? Nem tudo está perdido. O nosso Deus mantém o controle. O nosso Deus é aquele que abre a porta e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. É aquele que tem a chave de Davi, não é? A questão não é se a porta está aberta ou está fechada, mas a questão maior e principal é que ele tem a chave, né? E tem a chave, não somente a chave de Davi, tem a chave da morte e do inferno, né? Alguém disse que a casa de Satanás, nem a chave da casa ele tem, porque a chave, que é o poder, está nas mãos do nosso Deus. Então, cativeiro e o controle absoluto de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Se você assistiu esse vídeo pela primeira vez e gostou, não se esquece de se inscrever. Eu quero agradecer, estamos caminhando, pela graça de Deus, para os 17 mil inscritos. Acredito que faltam apenas 100 pessoas e logo, logo estaremos conquistando essa faixa aí. Deus abençoe, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, compartilhe e faça o seu comentário dizendo de onde você está assistindo esse vídeo. Um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira, até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.